Ele olha para ela e pergunta se ela conhece a história dos pássaros do inferno. Ela então responde que ouviu falar deles quando ainda era bem pequena, em uma história assustadora que sua babá havia lhe contado. Estes pássaros têm as penas tão escuras quanto a noite, ele diz. Seus olhos são vermelhos e brilhantes, e segundo a história, se você olhar nos olhos deles, eles irão levar a sua alma. Ele então olha fixamente nos olhos dela e diz: no instante em que nossos olhos se encontraram todos aqueles anos atrás, acho que foi quando você capturou a minha alma. Salve, rapaziada! Bem-vindos de volta. Tô fazendo um reboot desse manhwa com alguns ajustes na edição e tô repostando ele aos poucos, beleza? Mas antes de dar o play, já deixa aquele like maroto e se quiser que eu continue com essa obra, deixa um comentário no vídeo. E para quem quiser fazer parte do nosso ranking semanal e entrar na lista desse top 10, QR Code na tela, link no comentário fixado. Qualquer valor que você estiver mandando aí, pode ser R$1 mesmo, você já vai poder fazer parte da lista aí, beleza? Nessa semana, em primeiro lugar, Alemão Manhwa, que sou eu, dono de um potencial imenso e talento nenhum. E em segundo lugar aqui nós temos o João, que mandou R$1 no Pix. É nóis, João, tamo junto. Enfrentou o boss com coragem, mas levou uma pizza. É, João, infelizmente não deu muito pra você não. Mas é isso, rapaziada. Se quiser entrar na lista e aparecer aqui no próximo vídeo, dá uma fortalecida lá, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro manhwa. Em uma pequena província do norte chamada Legbel, na casa do senhor da província, escuta-se um alto grito. Depressa! Logo o papai vai chegar. A dona então diz para a garota enquanto penteia seu cabelo: acalme-se, senhorita, pois farei de você a menina mais bonita de toda Legbel. A garota então responde dizendo que não basta ser a mais bonita de Legbel, que seu pai é um homem muito culto e viajado e que ela precisa ser a mais bonita do mundo todo. A dona então começa a sorrir e a garota, encabulada, pergunta o motivo dela estar rindo. Relembrando o passado, a dona diz para a garota que ela é muito meiga e adorável, que ela cresceu muito rápido e que era como se ontem ela ainda fosse uma criança. Fala para a garota que ela parecia estar muito animada por ter o conde, seu pai, de volta para casa. A garota abre um sorriso e diz que sim, e fala que seu pai prometeu trazer um lindo presente desta vez, e que ela estava muito curiosa com que tipo de presente ele lhe traria. Um vestido, talvez. Mas complementa dizendo que sua preferência seria ganhar um livro, mais do que qualquer outra coisa, e se pergunta se o seu pai saberia disso. Ela está muito empenhada em ficar extremamente elegante e oferecer o melhor de si para que talvez assim seu pai lhe dê um pouco mais de atenção, nem que seja por apenas um segundo a mais. Então a dona fala para ela não se preocupar e diz que nunca viu uma menina tão linda quanto ela. A menina abre um lindo sorriso e pergunta para a dona como ela consegue dizer coisas doces assim com tanta facilidade. A dona fala que só está dizendo a verdade e diz que a coisa que mais a assusta é o dia em que algum nobre de alguma terra distante vier pedir a mão da garota em casamento e, consequentemente, levá-la embora para sempre. A garota então diz para a dona não se preocupar com isso, que ela ainda é muito nova e que ainda vai demorar muito para ela se casar, que dificilmente algum nobre iria querer se casar com ela, mesmo ela sendo nobre, por ela ser uma menina do campo. A dona então olha para a garota e fala: não diga isso, senhorita, a reputação da sua família é... E antes de completar a frase, alguém grita através da porta dizendo que o carro do conde estava se aproximando. A garota então toma um tremendo susto e sai correndo apressada. A dona corre atrás dela, quando finalmente ela para diante da janela e fica observando o seu reflexo pelo vidro. Então, ela pergunta para a dona se ela realmente está elegante. A dona então diz que ela já havia perguntado isso e pergunta para a garota o porquê dela estar tão impaciente.
A garota, persistindo, fala para a dona responder à pergunta. Ela diz: eu sou sua senhora e você deve me servir. Responda minha pergunta. Após ficar surpresa, a dona olha para a garota e calmamente diz para ela que de fato ela era sim sua senhora e, estendendo a mão, complementa: você é minha mestra e senhora de Legbel, então não deve temer a nada. Ela fala para a garota erguer a cabeça, deixar o nervosismo de lado e que era hora de ir saudar o conde em seu retorno para casa. Afinal, você não está animada para ver o seu presente? Diz a dona para a garota. A garota sorri e diz: certo. Nesse momento, ouve-se um barulho de porta se abrindo. A garota arregala os olhos assustada, enquanto o homem que surge diante dela pergunta o que ela pensa que está fazendo, olhando para seu irmão daquela forma tão rude. A garota, com um semblante de surpresa, pede desculpas e diz que não esperava ver ele, e fala que havia se enganado. O homem, com um tom sarcástico, a questiona dizendo como que ela, estando na casa dele, poderia ficar surpreendida ao vê-lo, e que ela deveria ao menos dar uma desculpa razoável. Enquanto isso, a dona que serve a família se pergunta em pensamento: que moral um homem que fica dias e noites enfiado em casas de jogos teria para estar repreendendo uma pequena garota? E mesmo a garota, continuando a se desculpar, o homem que na verdade é irmão dela, seguiu sendo rude com ela. Ele diz a ela que ela está com uma aparência horrível e a questiona que se haveria algum homem no mundo que iria querer ficar com ela. Espantada, a garota relembra que acordou 2 horas antes para se arrumar e se entristece com as palavras do seu irmão. Ela se pergunta o porquê dele ser sempre tão cruel assim com ela, e que conversar com ele é sempre aterrorizante. Neste momento, escuta-se uma voz dizendo: o que todos estão fazendo aqui? Não perceberam que está frio? Era para estarem esperando na sala, e diante deles aparece o conde, seu pai. A garota então abre um sorriso enquanto diz: pai! E seu irmão pergunta ao patriarca se a viagem correu tudo bem. A garota então diz ao seu pai que está feliz por ele ter retornado, mas devido ao seu nervosismo, as palavras quase não saem direito. O conde diz que está bem e que precisa recuperar as energias, já que viajar por várias horas de carro é extremamente cansativo. O conde então pergunta como estão as coisas e, prontamente respondendo, o irmão da garota diz que tudo está muito bem e que ele cuidou das coisas na ausência do seu pai. O conde, concordando, fala: que ótimo! Sei que posso sempre contar com você. Em pensamento, a garota fica se lamentando por não conseguir nem falar direito com seu pai sem gaguejar. Você é uma idiota. Por que você é sempre assim? É por causa disso que todos te tratam como um ninguém. O conde então chama seu mordomo e lhe diz: pode trazer o garoto. Agora mesmo, senhor, o mordomo responde para o conde. O conde então fala para todos que a partir daquele dia o garoto fará parte daquela família. Seu filho então lhe pergunta que garoto era esse de que ele estava falando. Juntar-se à nossa casa. O que está acontecendo? O conde então responde, perguntando se ele não se lembrava de que ele havia dito que traria um presente para os dois quando voltasse para casa. Um presente? Eles se perguntaram. Quando diante deles aparece um garoto todo desajeitado e com a roupa toda esburacada. Todos ficam surpresos com aquela cena. A garota observa atentamente e vê uma marca no pulso do menino e, assustada, ela pensa: essa marca é o sinal que marcam os escravos do Império Cáspio. Será que o papai trouxe um escravo para casa? E então, os olhos dos dois se cruzam, e ela se pergunta por que os olhos dele são tão vermelhos. Ela se lembra da história que sua babá havia lhe contado quando ela ainda era criança. É assim que é olhar nos olhos de um pássaro do inferno. O irmão da garota então pergunta ao conde que diabos era aquilo e reclama do terrível mau cheiro exalado no ambiente.
O conde então responde que isso é para benefício de todos e que nada que não pudesse ser resolvido com uma boa lavagem com água e sabão. O conde ressalta que ele sempre quis um irmão mais novo e que sua filha precisava de um amigo da sua idade. Espero que todos se deem bem, ele completa. A garota se perguntava o porquê dele não parar de encarar ela e como que ele poderia ser um presente. Seria alguma brincadeira do seu pai? Sou uma tola por ter criado tanta expectativa. Ela então respira fundo, vira as costas e sai andando. O conde então ordena para a dona que o leve para tomar um banho antes de todos jantarem juntos, e ela prontamente obedece. Dona fala para o garoto que não sabe se nem com toda a água e sabão seria possível acabar com aquele cheiro horroroso que ele exalava. Como eu poderia saber naquele momento e diante de tudo aquilo que este menino de olhos vermelhos e vestido como um mendigo seria o pior, ou então o melhor presente que eu já havia recebido na vida?